Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Boa noite, detetives. Eu sou Rodolfo e essa semana estamos aqui reunidos para entrar em mais um caso. Apesar de todas as atrocidades cometidas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, alguns grupos ainda tentam legitimar essas ideias no século XXI. Por causa disso, decidi que seria importante lembrar vocês do Holocausto, que foi um dos momentos mais sombrios da história, onde milhões de pessoas morreram por causa dos ideais deturpados dos nazistas. Nesse contexto, um médico ficou conhecido pela crueldade de seus experimentos. Em nome de uma ciência que nada tinha a acrescentar para a humanidade, ele fez coisas horríveis com os prisioneiros. Hoje vamos falar do Joseph Mengele, o Anjo da Morte. Antes da gente falar exatamente sobre o Joseph Mengele, a gente precisa dar um contexto histórico que vai ser um pouco longo. Eu não sou historiador, porém eu tentei pegar fontes, mais acuradas possíveis para não falar nada errado para vocês. E eu também quero agradecer 2 amigos que revisaram esse material, o historiador Felipe Strapasson e o Relações Internacionais Rodolfo Melegari. Então valeu, pessoal. A Primeira Guerra Mundial acabou em 1918 e alterou o mapa geopolítico da Europa. Os perdedores, que foram o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e o Império Otomano, eles estavam com a economia muito abalada, a população estava muito desacreditada, tanto que os impérios acabaram se dissolvendo. Em 28 de junho de 1919, foi criada a Liga das Nações através do Tratado de Versalhes. Qual era a ideia dessa liga? Garantir que não houvesse outras guerras no futuro, através de alguns pontos como a promoção da segurança coletiva, desarmamento militar e naval e a preferência de que os problemas fossem resolvidos de forma pacífica. Mas, enquanto nos países vencedores reinava essa sensação de vitória, nos perdedores o nacionalismo estava crescendo muito e, junto com isso, um sentimento de vingança, principalmente na Alemanha. O antigo Império Alemão foi dissolvido durante a Revolução Alemã, um movimento que aconteceu ali entre 1918 e 19 e que foi marcado por um governo democrático conhecido como República de Weimar. O problema é que a economia do país estava praticamente colapsando, porque o imperador alemão da época decidiu financiar toda a guerra através de empréstimos, e o resultado foi uma inflação absurda. Para vocês terem uma ideia, em outubro de 1923, ela chegou a 29.500%, com os preços duplicando a cada 3 ou 4 dias. Então, um pão que custava 250 marcos em janeiro daquele ano, estava custando 200 bilhões em novembro. Foi nesse mesmo ano que o Adolf Hitler tentou dar um golpe no governo alemão. Porém, foi uma tentativa frustrada. Ele só conseguiu chegar mesmo no poder quando ele se tornou chanceler da Alemanha em 1933, após a nomeação dele pelo presidente Paul von Hindenburg. O Hitler tomou o poder, aboliu a democracia e fez uma campanha forte pelo armamento e militarização do país, que inclusive foi apoiada pelos alemães que estavam muito descontentes com o Tratado de Versalhes. A mais cruel das características do regime nazista era a política de superioridade. Então, segundo os intelectuais alemães do governo, a raça ariana era superior às demais, que acabavam sendo reprimidas através de medidas de eugenia, ou seja, deixar o país o mais ariano possível. Dentre as raças consideradas inferiores, os mais perseguidos foram os judeus, os ciganos, os eslavos, principalmente poloneses, sérvios e russos, e os negros. Além disso, homossexuais e pessoas com deficiência também eram excluídos. Com o passar do tempo, o governo decidiu não só excluir, mas retirar essas pessoas de circulação, colocando elas em campos de concentração. E é aqui que a figura do Joseph Mengele aparece.
Josef Mengele nasceu em Günzburg, na Baviera, em 16 de março de 1911. Ele era filho mais velho do casal Warburger e Karl Mengele. Seu pai era fundador da empresa de máquinas agrícolas Karl Mengele & Sons. Ele era tido como uma criança muito inteligente, tinha um interesse grande por música, por arte e pela prática da esquiagem. Ele foi bem sucedido durante toda a vida escolar, concluindo o ensino médio em abril de 1930. Posteriormente, passou a estudar filosofia na Universidade de Munique, justamente onde ficava a sede do Partido Nazista. Em 1931, ele se juntou ao Der Stratagem, uma organização paramilitar composta principalmente por veteranos da Primeira Guerra Mundial, e que teve uma importância bem significativa para a chegada do Hitler ao poder. Quando o regime já estava instalado, essa organização ela foi absorvida pela Sturmbannführung, a organização paramilitar do próprio Partido Nazista. Em 1935, o Mengele terminou o doutorado dele em antropologia pela Universidade de Munique. Em 1937, ele passou a fazer parte do Instituto de Biologia Hereditária e Higiene Racial em Frankfurt. Lá ele conheceu e se tornou assistente do Ottmar Freiherr von Wöscher, que era um geneticista alemão que pesquisava fatores genéticos de algumas anomalias como fissura labial e palatina e também fissura no queixo. Além disso, o Ottmar ele tinha muito interesse na pesquisa sobre gêmeos, algo que o próprio Josef levou para frente posteriormente. Ao escrever uma tese sobre suas pesquisas, ele acabou conquistando mais um doutorado, dessa vez em medicina, pela Universidade de Frankfurt em 1938, se formando com diversas honras. O próprio Ottmar elogiou a confiabilidade e a capacidade de explicação do Mengele, e nessa época ele já estava bem conhecido ali no meio acadêmico e ele começou a chamar a atenção justamente do Partido Nazista. Em 1939, ele se casou com a Irene Schönbein, uma mulher que ele conheceu enquanto trabalhava como residente médico em Leipzig. Juntos, eles tiveram um filho, o Rolf, que nasceu em 1944. O Mengele ingressou no Partido Nazista mesmo em 1937 e no Esquadrão de Proteção em 1938, onde ele recebeu treinamento militar básico junto à tropa de infantaria leve da montanha. Em 1940, ele foi convocado pelas Forças Armadas para lutar na Segunda Guerra Mundial, servindo como médico até novembro de 1940. Entre 1941 e 1942, ele foi condecorado com alguns distintivos de honra até ser declarado inapto em meados de 1942, quando ele foi gravemente ferido em uma ação perto de Rostov-on-Don, durante as investidas alemãs contra a União Soviética. Depois que ele se recuperou, ele foi transferido para Berlim e retomou sua associação com o Ottmar, que agora era diretor do Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia, Hereditariedade Humana e Eugenia. Um pouquinho difícil de falar. Foi também em 1942 que o campo de Auschwitz II começou a ser usado para trabalho forçado, e extermínio dos prisioneiros, que eram transportados para lá de trem. Uma equipe de médicos selecionava os judeus considerados aptos para o trabalho, que eram separados dos inaptos. Esses ficavam algum tempo no local e iam direto para a câmara de gás, onde a grande maioria das crianças, lactantes, grávidas, idosos e deficientes eram mortos. No início de 1943, o Ottmar encorajou o Josef a solicitar uma transferência para o campo de concentração para que ele tivesse expectativas de realizar experimentos nos prisioneiros, vamos dizer assim. Lá ele foi nomeado para o cargo de médico-chefe de um subcampo localizado no complexo principal de Auschwitz, e a função dele era coordenar as atividades dos médicos do hospital, médicos judeus, que eram forçados a trabalhar, e fazendo visitas aos quartos onde estavam os prisioneiros. Aqueles que não se recuperavam eram enviados diretamente para a morte. Além disso, ele também participava da seleção de pessoas para experimentos e de estudos com venenos que eram usados na câmara de gás. Em 1943, houve um surto de uma doença chamada Noma, que é uma infecção bacteriana na boca e no rosto, que estava atingindo principalmente os ciganos. Ele pesquisou a causa, tentou desenvolver um tratamento, tendo a ajuda do pediatra judeu Berthold Epstein, que era professor da Universidade de Praga e era prisioneiro do local.
Parece até uma boa ele estudando a doença, mas na verdade ele simplesmente ordenava a morte dos atingidos, principalmente das crianças. Então ele retirava a cabeça, os órgãos que eram enviados para serem estudados. Essa pesquisa com a Noma durou até 1944, quando o campo cigano foi dissolvido e todos os ocupantes restantes foram mortos. No primeiro ano, uma epidemia de tifo atingiu a ala feminina do campo. Então, para prevenir, entre aspas, a propagação, ele mandou 600 mulheres para a câmara de gás. Além disso, o prédio foi limpo, foi desinfectado e os ocupantes de um outro pavilhão vizinho foram transferidos para esse. E esse virou o procedimento padrão do Mengele com outras epidemias que tiveram depois. Por essa ação, ele recebeu um prêmio, a Cruz de Mérito de Guerra, e foi promovido, em 1944, a primeiro médico do subcampo de Birkenau. Falando agora sobre as pesquisas que ele foi lá fazer, as primeiras ideias de estudo que ele tinha eram pesquisas sobre hereditariedade, ou seja, como as características eram passadas entre gerações através da genética. E assim como o Oltmar, ele desenvolveu um interesse muito grande por gêmeos idênticos, assim como pessoas com heterocromia, quando o olho tem duas cores diferentes, e também pessoas com deficiência. A ideia dele era provar a supremacia da genética sobre o meio ambiente, fortalecendo assim a ideia de que a raça ariana era geneticamente superior. Ele também tinha a intenção de aumentar a taxa de reprodução dos arianos, por exemplo, melhorando as chances de terem gêmeos. Para realizar esses experimentos, a Fundação Alemã de Pesquisa mandou construir um laboratório de patologia em anexo ao crematório 2 de Auschwitz II. O seu principal ajudante na época era o patologista húngaro Miklós Nitzly, um judeu que foi obrigado a trabalhar em Auschwitz em 1944. O Nitzly era responsável por dissecar e preparar as amostras para estudo. Os escolhidos pelo Mengele eram separados e alojados em um quartel próprio. Nesse local, eles recebiam uma alimentação e acomodação melhor do que tinha no restante do campo, e o Joseph chegava e se apresentava como o tio Mengele para as crianças, oferecia doces, palavras de apoio, isso tudo para conquistar a confiança delas. Depois disso, ele começava os experimentos monstruosos que ele fazia. E fica um aviso aqui que vai ficar um pouco mais gráfico do que já está. Então ele amputava membros, infectava os pacientes com doenças, injetava cloroforme no coração, injetava produtos químicos nos olhos na tentativa de mudar a cor, removia esses olhos heterocromáticos para ser estudados, extraía dentes, expunha os pacientes a raio-x numa quantidade muito além do recomendável, e se ele fazia isso com gêmeos e um dos gêmeos sobrevivia, ele matava o outro para poder realizar uma comparação. Os sobreviventes relatam que ele realizava vivisecação, ou seja, ele abria os corpos sem anestesia e removia órgãos. Um sobrevivente chamado Itzhak Genon relatou que o Mengele removeu o rim dele sem anestesia e posteriormente forçou ele a voltar a trabalhar, como se nada tivesse acontecido. Em outro relato, uma testemunha descreveu uma tentativa do Mengele de criar gêmeos siameses, que são gêmeos que são unidos por alguma parte do corpo. O que ele fez? Ele costurou duas crianças pelas costas e elas acabaram morrendo de gangrena depois de vários dias de sofrimento. E a gente não sabe exatamente quantas vidas ele tirou, porque além das vítimas diretas desse experimento, algumas testemunhas relatam que ele matava outras por matar, espancando, dando tiro ou dando uma injeção letal neles. Ao perceberem que eles iriam perder a guerra, o Joseph e outros médicos de Auschwitz foram transferidos para um outro campo de concentração em janeiro de 1945, e a maioria dos registros médicos foram destruídos antes do Exército Vermelho da União Soviética libertar o campo. Porém, o Mengele levou consigo vários registros dos seus experimentos. Ele fugiu em 18 de fevereiro, uma semana antes dos soviéticos chegarem no campo onde ele estava. Então ele se disfarçou, ele foi para o oeste da Tchecoslováquia, que é onde fica a atual República Tcheca, porém foi feito prisioneiro pelos americanos em junho de 1945. Devido à falta de organização e de uma distribuição de lista de criminosos de guerra, ele acabou sendo libertado. Ele pegou documentos falsos e passou vários meses fugindo. Ele até passou a trabalhar como lavrador perto de Rosenheim.
Em 7 de abril de 1949, ele conseguiu escapar da Alemanha com o auxílio de uma rede de ex-membros da Schutzstaffel. Primeiro, ele viajou até Gênova, conseguiu um passaporte com um novo nome, Helmut Gregor. Depois, ele embarcou para a Argentina em julho de 49. Na Argentina, o Mengele trabalhou como carpinteiro e morou numa pensão ali no subúrbio da cidade de Vicente López. Depois de um tempo, ele passou a trabalhar como representante daquela empresa familiar que eu tinha falado lá no começo que o pai dele tinha aberto. E além disso, ele se mudou também para Buenos Aires. Em 56, ele recebeu uma autorização de residência estrangeira argentina no nome real dele. Por causa disso, ele obteve um passaporte da Alemanha Ocidental, conseguiu voltar para a Europa, chegou a se encontrar com o filho, com a cunhada dele, a Marta, e até chegou a passar férias na Suíça. Aparentemente sem medo nenhum de ser capturado, ele passou a usar o nome verdadeiro quando ele retornou à Argentina. Ainda em 56, a Marta se juntou junto com o filho dela e os três começaram a viver juntos. O Joseph e a Marta se casaram em 58, chegaram a passar férias no Uruguai, no período. Nesse mesmo ano, ele foi considerado suspeito de praticar medicina sem licença quando uma adolescente morreu após um aborto que ele teria feito, mas ele foi liberado por falta de provas. Com medo de que as acusações pudessem levar alguém a descobrir alguma coisa do que ele tinha feito na guerra, ele passou um tempo também no Paraguai, obteve cidadania sob o nome de José Mengele. Nessa época, a Marta e o filho dela voltaram para a Alemanha. Enquanto isso, lá na Alemanha, dois caçadores de nazistas, os austríacos Simon Westham e Hermann Legben, eles estavam trabalhando e coletando informações de testemunhas sobre as atividades do Joseph durante a guerra, quando eles encontraram papéis do divórcio dele, que listavam um endereço em Buenos Aires. Os dois pressionaram as autoridades da Alemanha a iniciar um processo de extradição, que é quando você pega o prisioneiro de outro país e traz para responder o crime no seu país, através de um mandato de prisão que foi elaborado em 5 de junho de 59. Mas o que aconteceu? A Argentina recusou, porque eles foram até lá e ele não morava mais lá, nesse endereço que ele estava. E aí, quando ele foi encontrado de novo e a extradição foi aprovada, ele já tinha fugido de novo. Ele foi fugindo e chegou, sabe aonde, gente? No Brasil. Assim que ele chegou por aqui, ele mudou de nome de novo, agora para Peter Rauschenberger, e foi morar em Nova Europa, a 318 quilômetros de São Paulo. Ele estava trabalhando na fazenda do casal Gesa e Gita Stammer. Esse casal se mudou para Serra Negra e ele foi junto. E lá nessa fazenda nova, ele mandou construir uma torre de 6 metros de altura, dizendo que seria para observar pássaros. Mas, na verdade, ele passava o dia inteiro vigiando quem entrava e quem saía da propriedade, com medo de ser capturado a qualquer momento. Ele estava tão paranoico que ele deixou o bigode crescer e ele simplesmente não saía mais de casa. Se ele precisava sair, ele usava capa longa e chapéu e levava vários cachorros junto com ele. O que aconteceu? A amizade com esse casal, ele acabou quando o Gesa descobriu que o Mengele teve um caso com a Gita e ele precisou se mudar de novo. Nos anos 70, ele passou por várias cidades paulistas, Caieira, Diadema, Embu, até que ele chegou em São Paulo, capital. Nessa época, as informações sobre o seu paradeiro já valiam 3,4 milhões de dólares. Em outubro de 77, ele recebeu a visita inusitada do filho dele, o Rolf, que pela primeira vez questionou o pai sobre o que tinha acontecido em Auschwitz, porque ele também não sabia. Em uma entrevista para um programa de TV em 86, o Rolf mudou o sobrenome dele para Jenkel e ele trabalhava como advogado em Munique. E relatou que o pai dele não apresentou nenhuma culpa, nenhum remorso do que ele tinha feito e se limitou a dizer para ele que ele estava cumprindo ordens. Nessa época, a saúde do Joseph estava bem abalada, ele já tinha sofrido um derrame, ele tinha pressão alta, tinha vários problemas de equilíbrio por causa de uma infecção no ouvido que ele tinha tido. E aí, em 7 de fevereiro de 79, ele estava visitando uns amigos em Bertioga, no litoral, e ele sofreu um derrame enquanto ele nadava e acabou se afogando. Seu corpo foi enterrado no cemitério de Nossa Senhora do Rosário, em Embu das Artes, com o nome de Wolfgang Gerhard. Em maio de 1985, a polícia alemã interceptou 2 cartas endereçadas a um ex-funcionário daquela empresa da família Mengele
e desconfiou um pouco do conteúdo. As autoridades alemãs decidiram acionar a polícia brasileira, que através do superintendente da Polícia Federal na época, o delegado Romeu Tuma, realizou uma busca na residência daquele casal de amigos do Joseph e descobriu toda a verdade. O corpo do Joseph Mengele então foi exumado e os restos mortais foram examinados pela equipe do legista Daniel Romero Munoz, que era o diretor do setor de antropologia do Instituto Médico Legal de São Paulo. 7 anos depois, através de um exame de DNA que foi feito na Inglaterra, ficou comprovado que esses restos mortais eram do Joseph Mengele. O filho dele, o Rolf, nunca requisitou o corpo do pai, e por isso o esqueleto dele é usado, desde 2016, como material didático em aulas de medicina forense da USP. No final das contas, o anjo da morte de Auschwitz, que torturou, condenou e matou milhões de pessoas juntamente com seus companheiros nazistas, terminou a vida da mesma forma que tratava as suas vítimas, como objeto de estudo. Detetives, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas para a composição dessa pauta vão estar aí na descrição. E se você gostou do nosso trabalho, você pode ajudar o podcast a crescer seguindo a gente nas redes sociais através do Twitter e do Instagram @podcastcdd. E é também por lá que vocês podem mandar sugestões de casos para a gente. Você também pode entrar no nosso site, o www.podcastcdd.com.br, para ter acesso à versão escrita e ver algumas imagens referentes ao caso. Se você puder, você também pode nos ajudar financeiramente através da plataforma apoia.se/podcastcdd a partir de R$1 por mês, ou se preferir, você pode doar um valor a qualquer momento através do Pix pela chave podcastcdd@gmail.com. Então a nossa reunião fica por aqui, nos vemos na semana que vem.